Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechado da rede pública de TV a partir da TV Câmara Bauru. Início de mandato, nova legislatura, você que é eleitor bauruense escolheu os 21 representantes populares. E a nossa missão pública aqui é discutir e atualizar com você quem são os agentes que você escolheu nas urnas para o desafio das virtudes, da fiscalização e do acompanhamento, sim, da cobrança em relação ao Poder Executivo aqui no município de Bauru. Ela teve 7.586 votos. Por si só, uma eleição significativa o suficiente para colocar entre aquelas representantes, a primeira mulher na história mais votada foi vice-prefeita em Bauru na gestão do então prefeito Rodrigo Agostinho entre 2009 e 2012, está no seu segundo mandato e está afiliada ao Partido dos Trabalhadores desde 1994. Também é a primeira mulher a presidir o Partido dos Trabalhadores aqui em Bauru. Obrigado, Stella, por conversar conosco. Obrigada, Nelson. Sempre um prazer aqui usar os canais do Poder Legislativo para divulgar, inclusive, o próprio canal, né? A gente sempre tem tomado esse cuidado aí ao longo do primeiro mandato de usar esse canal. Então, para a gente é uma satisfação poder falar do mandato, da eleição e de política aqui com vocês. Falar de canais de comunicação, a Stella é daquele aprendizado da assessoria parlamentar, onde o documento, a andança no dia a dia exigia o frente a frente. Agora você vai estar no Instagram à tarde, ela já está disparando, às vezes, né, para o desespero no bom sentido do Poder Executivo, fazendo o seu papel de fiscalização em várias frentes. Como é que você vê esse aprendizado e essa adaptação das redes sociais de conversar tão rapidamente com as pessoas e o público? Aí a gente precisa aprender a fazer retrato de momento, né? Eu tenho 53 anos de idade e estou na política desde os 16, então são mais de 30 anos de trajetória política e nós estamos falando de uma época em que o Orkut era o que tinha de mais revolucionário, né? E agora você tem um novo momento do jornalismo, um novo momento da imprensa, um novo momento do trabalhar na política também, porque acho que o grande desafio da política e dos políticos, pelo menos os que levam a sério, né, o mistério desse ofício, é fazer com que aquilo que você está fazendo chegue para o eleitor, chegue para a sociedade, para você ter inclusive um feedback de se você está no caminho certo ou não. E eu penso que esse momento, claro que daqui a uns 5, 6 anos isso já vai ser coisa do passado, porque a evolução está muito acelerada, porém as redes sociais hoje é um grande canal, é o grande canal. Claro que também a liberdade até aqui ainda, né, não regulada, tem aberto alguns portões do inferno nas redes, né? As mentiras, as fake news, até pessoas que trabalham muito menos e vêm de trabalhar muito mais, né? De qualquer maneira, o mecanismo é muito importante e nós sentimos que isso teve adesão dos nossos eleitores. As pessoas gostam de saber onde que a pessoa que você votou está e se o trabalho que ela está fazendo é aquele que você espera que ela faça. Então, é um mecanismo de divulgar o mandato e de fazer a política do mandato com a população que nós adotamos e vamos continuar adotando. De outro lado, a palavra diálogo, por várias razões, esteve sempre no seu exercício dessa trajetória lá dos anos 90, os períodos difíceis que a cidade passou. Para o público novo, que não são poucos, a cidade está envelhecendo do ponto de vista etário, como todos os lugares do país. Aí a gente olha para trás, meio século de aprendizado, dezenas de anos fazendo militância política, você sai de um mandato agora representativo e entra. Não é todo mundo que vai conseguir 7.586 votos como o peso desse diálogo. Por isso, por uma razão natural de ser mulher, negra, atuante, eu lhe pergunto, o que lhe causa quando exatamente nesse instante, com toda a rede social, o governo tem dificuldade, é o que você mais tem dito, de exercitar o diálogo? Pra gente choca, né? E choca porque a prefeita, em que pese ser oposição desde o primeiro momento em 2021, no nosso primeiro mandato, a gente respeita o resultado das urnas, né? Você pode até lamentar alguns resultados eleitorais, mas eu aprendi a respeitar e sempre avaliar o resultado das eleições. E as eleições de 2020 trouxe pela primeira vez uma mulher no comando. Eu fui a primeira mulher a ser vice-prefeito e compartilhar o poder. Mas a primeira vez na história em que uma mulher negra de origem humilde,
não é? Uma jornalista de profissão assume o poder, para mim tem muitas dicotomias colocadas, muitas contradições. Primeiro, ela fecha o governo, não é? E fecha para a imprensa, sendo uma jornalista. E se fechou para a imprensa, não é? Que é um mecanismo de se divulgações de governo, a gente já imaginou ali, com muito pessimismo, como seria a relação dela com a sociedade, com a Câmara Municipal. E ela, de fato, não nos surpreendeu, né? Quer dizer, a gente previu que seria assim e acabou realmente sendo dessa maneira. Um mandato truncado onde ela não gosta de dialogar. Em função disso, né, numa questão até de ver um pouco mais a nossa contribuição aqui, de olhar um pouco fora do prisma natural do dia a dia, você toca em pontos importantíssimos. De um lado, a habilidade da linguagem mais dinâmica de rede social, até por ser jornalista, da prefeita, estamos falando do diálogo aqui entre os poderes, lógico, é o papel essencial da oposição, e de outro, um distanciamento do aprofundamento e do enfrentamento dos diálogos das posições diferentes, que deveria ser uma filosofia natural de vida e conversa social. De que forma você acha que fica também o peso do teu papel, por causa da forma significativa como você conduziu esse contato com várias frentes, em vários segmentos sociais, de assentados, ao pessoal do esporte, ao pessoal da saúde, ao pessoal da educação, ao pessoal sindical, os professores, só para citar aqui alguns aspectos disso. De que esta sociedade também, em alguns lugares, está ou não, na sua visão, um pouco adormecida, que precisa acordar para ela também fortalecer o papel do controle social. Com toda certeza, você falou algo importantíssimo. Nós tivemos 2 audiências públicas provocadas pelo nosso mandato para discutir controle social aqui nessa legislatura passada. Qual a preocupação? A forma de aprender da prefeita também é equivocada. Em muitos processos, quando chegou aqui agendas importantíssimas da educação, mas não passou pelo conselho, eu, como membro de comissão, tinha sempre cuidado de dizer: retorne ao executivo para a manifestação do conselho. Porque os conselhos existem por uma razão: exercer legitimamente o controle social. A prefeita passou 2 anos patinando nisso, não é? Tanto que teimava, né? Recidia de novo, ela voltava todas as vezes ao mesmo erro. Ao aprender que o conselho tem importância, as pessoas talvez mais próximas dela não aprendeu a dar voz para o conselho e fazer o diálogo de forma mais direta conosco. Aprendeu a buscar mecanismos de manipular conselhos, de tentar direcionar. Ela teve muitos problemas com alguns conselhos que se opunham à visão administrativa delas, como o da causa animal, por exemplo, né? E alguns outros, vários outros. Então passa a usar um mecanismo que eu não considero nem democrático nem legítimo, que é o de eu preciso hegemonizar o conselho, porque se eu hegemonizar eu neutralizo no voto e aí eu não sou obrigado a discutir. E aí você vê absurdos como da Praça Rui Barbosa, do chafariz, não é? Você vê N questões, como por exemplo a promessa de um hospital municipal, sem você apresentar para um conselho municipal que modelo de hospital é esse. Então para nós será um mandato muito desafiador. De outro lado, né, você já colocou isso de forma bastante significativa e pontual também, você tem uma tendência de ter cerca de exatamente de 2/3 de vereadores mais próximos ou simpáticos ou participando efetivamente da base e, né, uma diluição, aparentemente, a partir dos perfis, né, é o resultado das urnas, como a gente disse, daqueles que têm papel mais efetivo de oposição. Aqui não é nenhum demérito, é uma descrição disso. Sim. Isso reforça um pouco mais como a Estela está se preparando para essa estratégia de exercer a essencial, de novo eu digo, oposição para esse debate, no momento em que você tem menos cadeiras dispostas a exercer esse sacrifício, porque é dificultoso você exercer oposição. Janeiro de 2021, né, a cidade em pandemia, o Brasil em pandemia, né, um governo federal negacionista, ainda com Bolsonaro na época, pessoas morrendo todos os dias e Bauru vivendo também um caos, a exemplo do Brasil e do mundo. Eu era a única vereadora assumidamente de oposição. Por quê? Porque quando eu disputei a eleição, eu sabia que projeto eu representava. Então essa clareza ideológica me permitia assumir em 1º de janeiro de 2021, sabendo que eu não faria oposição por fazer. Eu tinha um porquê fazer, porque eu sabia o que representava a prefeita eleita e aqueles que a ladeiam. Nós terminamos o mandato com 8 vereadores na oposição, né? De 17 eu comecei sozinha, com inúmeras votações em que foi 15-1. Isso porque o presidente não votava, né? Não vota, porque senão seria 16-1. Isso para mim é muito tranquilo. Eu tenho usado a tribuna muitas vezes para dizer para os vereadores: eu não me importo de perder, por muito, por pouco ou de forma acachapante, mas eu quero debate.
Não é? Então, às vezes os vereadores brincam comigo, mas Estela, você é chata, hein? Você discursa até em moção de aplauso. Porque quando eu dou uma moção de aplauso, é uma honraria muito grande. Não é? Eu não banalizo os instrumentos do Poder Legislativo, porque muita gente disputa para chegar aqui. Então, estar aqui é um privilégio. Então, tudo para mim tem política mesmo, e você tem que politizar esse debate. Nós vamos fazer a oposição agora com a mesma responsabilidade. Nós fizemos a audiência pública legítima, primeiro desrespeito da prefeita a essa casa, começou o mandato mal, né, escolheu um mecanismo equivocado, mal aconselhada novamente e tomando decisões. Eu não gosto de culpar terceiros, né? Ela que responde, então a culpa é dela. Para mim, responsabilidade tem que ter CPF e rosto. E tem o rosto da prefeita Suelen Rosim e a sua identidade. Estela, você faz um apontamento para quem acompanha e gosta dessa missão pública do dia a dia, aqui particularmente para o que a gente chama de olhar um pouco fora da caixinha. Este será um mandato de editais, a área de terceirizações de serviços, aqui sem nenhum demérito e também sem nenhum julgamento de valor sobre o meio, me parece ser uma sinalização importante para quem está do lado de lá, quem está no plenário, perceber isso de gigantes portes, de portes gigantes de bilhões de reais, como no caso do esgoto, de centenas de milhões de reais como a iluminação pública e de algumas outras centenas de milhões de reais em serviço do dia a dia. Você começa o mandato já com a área, por exemplo, de serviços na área de vigilância, na área de manutenção de unidades básicas de saúde, setores que já tinham problemas de terceirizações no final do ano passado. Ficou muito claro para a cidade, não é só para mim, a imprensa percebeu e os anúncios dela foram nessa direção. Ó, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou estudando isso, e vai fazendo outros movimentos de bastidores como se as pessoas não percebessem. E vai tentando buscar o judiciário, é importante que a cidade entenda isso. Um esforço desmedido da prefeita, ao invés de abrir-se para a imprensa, para o Poder Legislativo e para o controle social, ela buscou mecanismos jurídicos ou instrumentos judiciais para calar o Poder Legislativo para impedir vereador de fazer audiências, de diligências, de buscar documentos. Ora, qualquer governo transparente não vai se fechar para isso. Mas se você tem consciência de que você está trabalhando direito. De qualquer maneira, é muito preocupante o número, o anúncio, a ousadia do tamanho dos editais que a gente está vislumbrando, que já vai começar a acontecer agora em 2025. E imagine 26, 27, enfim. É muito delicado e isso vai exigir dos vereadores, não só a Estela, mas os 21 vereadores, inclusive o mais governista que essa casa tiver, a história ela é bonita porque ela não pode ser mudada. Não é? Então essa responsabilidade com o momento que nós estamos vivendo, mais o próximo e as consequências, é muito importante que essa casa esteja atenta. Estela, para quem não te conhece no dia a dia, já tem o prazer de conviver com você há bastante tempo, desde a experiência da assessoria parlamentar e no momento em que se falava mais recente, por exemplo, para comentar para eles aqui, do ciclo da política depois de ter sido vice-prefeita, dirigir o PT como mulher local, é muito difícil ter comando partidário em relação a partidos de grande expressão como isso, com vida orgânica no dia a dia. Você ainda foi para a faculdade, sentou lá para fazer direito, ou seja, se formar, se preparar um pouco mais. Mas você está no campo de futebol do amador do dia a dia, senta lá na beira do bairro para tomar uma cerveja, chama para tocar o violão do MPB aqui, você roda a comunidade para quem eventualmente não saiba disso. Eu rodo, Nelson, eu gosto. Eu sou hiperativa, né? Eu durmo muito pouco, eu leio muito, eu ando muito, eu converso muito. A rede social também me trouxe um despertar de você comunicar de forma rápida e isso às vezes também cria uns vícios de comportamento, que eu estou o tempo todo respondendo as mensagens, as pessoas estão antenadas com isso, então se é urgente a pessoa manda mensagem, sabe que vou responder. E eu gosto muito do povo. Né? O povo sabe o que ele precisa e eu acho que isso falta também para a prefeita, né? Tinha que andar mais, tinha que conversar com as pessoas. E não é andar para dizer, estou sendo vista, porque ser visto é muito pouco. Né? Então, eu brinco sempre com alguns amigos mais próximos, do Noroeste, por exemplo. Quer ir lá para a tribuna? Eu acho perfeito, a tribuna existe por uma razão, mas não tem como você tomar uma cerveja, comer uma pipoca e assistir da arquibancada. Você está junto com as pessoas. As pessoas não estão falando só de jogo ali. Ela está falando do asfalto da rua de cima, ela está falando do problema de saúde. Esse poder e esse dever do político que tem mandato de ouvir é muito importante. Então, primeiro eu gosto mesmo da cervejinha, eu gosto de boteco, eu gosto de música. Então isso facilita muito a gente ter esse contato.
E eu sempre me espelhei muito naqueles políticos que se referenciam para tomar suas decisões nesse escutar. E acho que a parte mais grave deste governo, já foi de outros também, mas a parte mais grave deste governo é a fuga dessa escuta, né? E nós, vereadores, temos que fazer isso. Não é passear, né? Não adianta, não vou dar uma voltinha no bairro e tirar uma foto, eu não vou, né, sentar na casa de alguém e dizer, ó, tô aqui. Não é isso. É você realmente fazer aquilo porque aquilo te agrada e porque você entende aquilo como parte da dinâmica de alguém que tem mandato para uma cidade desse tamanho, né? 400 mil habitantes. A despeito de todo esse esforço da participação popular, da necessidade de amadurecimento, do controle social para as pessoas terem interna vigilância e participação da cidadania, o Congresso Nacional, ainda no ano 25 do novo século, agora discute lá, teve cotas sociais, econômicas, para questões sociais no país que evoluíram, sim, em um bom patamar, discutindo, olha, nós temos que garantir que 30% das cadeiras aqui sejam para mulheres, para a distribuição mínima de todas as casas legislativas. Como é que você vê, né, esse tipo de propositura? A obtenção da política de cotas garantiu um número de candidatas gigantesco e aquilo foi comemorado no primeiro momento. Garantir ser candidato não garante eleição, não é? E as mulheres foram aprendendo duramente, inclusive nesta eleição, onde eu sou a única mulher aqui na Câmara, 21 vereadores, eu passo como há 20 anos atrás, quando a Major foi a primeira mulher nesse parlamento, quer dizer, então a gente está andando em passos largos para um retrocesso, ao mesmo tempo em que, historicamente, pela primeira vez, a mulher, é a mais votada da história. Então a gente tem que estar atento a esses sinais que a história nos manda. E a política de cotas, essa zona de conforto, não leva as mulheres a um processo, porque não teve educacionalmente, não teve culturalmente, né? A sociedade não as preparou para a disputa política efetiva. Você ser candidata não significa que você vai ter o dinheiro do partido, não significa que você vai ter o tempo que você precisa dentro das inserções de rádio, de TV, não significa que você vai ter prioridade dentro da agenda do candidato ou da candidata majoritária, porque as mulheres não estão preocupadas em disputar o comando dos seus partidos, não estão preocupadas ainda em disputar o poder político. E democraticamente o jogo é esse. Então, eu sinto que as mulheres ainda fazem política com muita paixão. E a paixão é que você tem que dar para as causas. A política é fria. O jogo da política partidário, o jogo eleitoral, ele é um jogo muito duro. Então, você tem que saber participar dele, claro, sem nunca perder a ternura, como disse Tchê, porém, sabendo ser dura. Eu sei o que eu enfrentei. Eu fui eleita e reeleita no PT com 70% dos votos e o jogo interno, para a eleição interna do PT, não é fácil. É voto a voto, é uma briga muito grande e eu fui a única, porque é uma cidade grande e as disputas são grandes também dentro do partido. Você tem sindicato, você tem central sindical, você tem entidades, associações e essa é uma disputa política. Então passar por essa disputa política te dá uma maturidade, até para você chegar aqui sem romantismo também, porque quando você chega no parlamento também é outro jogo de gente grande e que não dá para você ver com romantismo, não é? Nem com ingenuidade. Essa medida de se assegurar que se tenha cotas para serem candidatas, mas que haja um resultado mínimo eleitoral, é um avanço. Estela Almagro, 7.586 votos, a gente precisa repetir isso para a pessoa ter a ideia de que numa eleição municipal de uma cidade do porte de Bauru, de 400 mil habitantes, com os flutuantes de todo o seu potencial no centro do estado de São Paulo, que é maior do que alguns países do mundo, você ter esse nível de representação apenas com uma cadeira feminina. Sorte, luz e eterna vigilância, que a gente costuma dizer aqui. Eu terei, né? Eu quero aproveitar, encerrando aqui, agradecer muito, muito mesmo, cada um dos 7.586 votos, mas tranquilizar os demais eleitores, que aqui a gente trabalha pelos que nos colocaram e por outros, né? Eu cheguei aqui em 2020 com um pouco mais de 1.300 votos, 1.371 votos, e agora a gente chega a quase 8.000, então isso dá uma dimensão da nossa responsabilidade. A responsabilidade é pública, republicana e é com todos, né? Então, terão também um mandato firme, vigilante, republicano, responsável, sempre com olho nas perspectivas de futuro para a população, que é quem realmente nos coloca e nos tira daqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. Você deve estar habituado já, mas para lembrar e reforçar, esse é um documento público, faz parte da história do arquivo de vídeo, o maior da nossa cidade, inclusive uma parte da nossa missão pública. Portanto, você assiste a hora que você quiser. É só entrar lá no YouTube. Até!